O tema que eu escolhi hoje para a gente tratar dentro dessa ideia de mutações do direito administrativo foi a regulação de novas tecnologias. Todo ano, nas minhas turmas, na pós-graduação da UERJ, eu tenho curiosidade, né? O que me move é muito curiosidade. E todo ano eu mudo os temas que a gente aborda. E esse ano, pela primeira vez, por conta de toda essa discussão que a gente tem experimentado, aí eu incluí 1 ou 2 aulas para a gente discutir textos sobre regulação de novas tecnologias. E a gente tem uma doutoranda lá, que não é nem minha orientanda, é orientanda do Gustavo Binemboim, que é a Clara, trabalhando sobre essa matéria. Assim, tem um projeto que envolve arquitetura de redes, arquitetura de sistemas em regulação, e eu falei, Clara, achei muito legais esses textos. O Rafael acabou de organizar um livro sobre regulação de novas tecnologias. Fazer o comercial já saiu? Não, né? Vai sair. E aí eles pediram para eu escrever um artigo e eu estava feliz e contente. Nós escrevemos um artigo. Então, a minha palestra hoje, ou o que eu vou conversar com vocês hoje, é um artigo de 40 páginas que eu e a Clara escrevemos no primeiro semestre, felizes e contentes, deu trabalho, mas eu fiquei super satisfeita. Não com resultados, melhor vou dizer vocês, mas pelo fato de ter estudado essa temática. E vai sair na RDA de dezembro e vai sair na obra coletiva do Rafael quando ela sair, que eu acho que não vai demorar muito. O título do nosso trabalho é Por que, Quando, Como e Até Onde Regular as Novas Tecnologias. O que a gente fez quando a gente... o que a gente imaginou? Quais eram as questões? Eu abro o trabalho com um enunciado de vários casos. Na França, agora em 2011, 12, saiu uma lei, né? A Lei Tivet. Sabe o que essa lei diz? Que transportes de passageiros de aluguel só com ponto fixo. Então, essa lei foi publicada na França não tem muito tempo. Claramente, o destinatário era evitar que serviços tipo Uber, a constitucionalidade da lei está em discussão, isso vai dar muito pano para a manga lá ainda, o assunto é bem dramático lá na França sobre o Uber e congêneres. Um outro exemplo, o Airbnb. Várias prefeituras europeias, Berlim, Paris, Nova York, estão impondo regras para o funcionamento do Airbnb, há alegações de concorrência, a obrigação, já li em algum lugar que em algumas dessas cidades você está cobrando taxas, né? Você não está proscrevendo o Airbnb, mas está cobrando taxas, esse pessoal vai ter que pagar alguns tributos. Um outro caso interessantíssimo que eu li, por acaso, numa edição do New York Times Internacional, que também me chamou muita atenção, e eu cito no artigo, a Corte, vocês devem ter acompanhado, a jurisprudência europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos, eu acho, reconheceu o direito ao esquecimento, né? Esse é um assunto que está super na moda agora, do direito ao esquecimento. Na Europa acabou, quer dizer, há pouquíssimo tempo isso foi pronunciado. Mas vocês sabem quem está implementando o direito ao esquecimento do ponto de vista regulatório? Qual é a maior questão? A maior questão é quem está encarregado de operacionalizar num primeiro momento é o próprio Google. As pessoas que querem retirar algum conteúdo da rede peticionam ao Google e o Google criou um setor que fica na Irlanda e esse setor analisa os pedidos e decide se vai tirar ou não. E aí, eu li, nessa matéria que eu li, tinha uma entrevista com membros da administração da União Europeia, dizendo assim, olha, há muitos questionamentos se você deve encarregar isso é praticamente uma autorregulação, é meio estranho, assim, do ponto de vista regulatório, essa saída. São milhões, os números são impressionantes, o número de petições que o Google já recebeu em quantidades. E o que eles dizem? Estamos todos preocupados de transferir para uma empresa privada com fins lucrativos a defesa de um direito fundamental, mas, por outro lado, nós não temos estrutura nem dinheiro para montar uma estrutura que permita que, do ponto de vista governamental, de administração pública, a administração seja encarregada de fazer valer esse direito. Então, esse catálogo de exemplos que eu colhi, assim, em várias situações, mostrou como é dramática
a discussão da regulação das novas tecnologias. E aí, o primeiro ponto, e o que eu falo, que a gente fala no artigo, novas tecnologias são muitas, a gente precisa definir bem o que é uma nova tecnologia. Você tem, e o governo americano, a Casa Branca, editou em 2011 uma ordem geral, você encontra facilmente na internet isso, para dar a dimensão de como esse assunto está preocupando todo mundo. Em 2011, a Casa Branca editou uma norma dizendo assim, isso é tecnologia, quais são os padrões gerais que a administração pública norte-americana, as agências americanas devem considerar nessa regulação. E aí eles definem, dentro disso tem tudo, farmacêutica, bioética, você tem um rol muito grande do que pode ser considerado nova tecnologia. No texto, a gente é claro em dizer que a gente está cuidando de uma coisa que se chama inovação disruptiva, está até no título do artigo. O que é uma inovação disruptiva, que a literatura nessa matéria tem usado? O que é uma inovação disruptiva? Uma inovação disruptiva, vou até ler o conceito para que isso fique... para que isso fique bem organizado na cabeça. Inovação disruptiva, as inovações disruptivas incorporam padrões e esquemas novos de atuação, provocando o desarranjo dos esquemas de produção e regulatórios vigentes. É o que o Uber e o Airbnb são, claramente inovações disruptivas. Essas inovações disruptivas provocam o desarranjo dos esquemas institucionais, dos esquemas regulatórios de produção vigentes. E aí, o tempo é curto, é uma desgraça. A primeira questão é, por que regular isso? Por que regular uma inovação disruptiva? Nessa matéria do porquê, na verdade, as discussões não são muito diferentes de por que regular qualquer coisa. Tá? Você tem as alegações tradicionais de regulação econômica, correção de falhas de mercado, os fundamentos tradicionais de regulação econômica podem ser implementados aqui, mas, em matéria de regulação de tecnologia, as questões de finalidades regulatórias não econômicas se põem com muita frequência. Regular para proteger direitos fundamentais, regular para promover valores que a sociedade entende relevantes. Qual é o fundamento? Você vai regular por quê? E aí, o principal ponto, o principal argumento, você vai encontrar todas as matizes ideológicas nesse campo do porquê regular. Mas entra muito a ideia do Schumpeter, que muita gente já deve ter ouvido falar, da destruição criativa. A inovação é um bem social em si próprio. Promover inovação, assegurar a inovação, garante progresso. Então, por que regular? Alguns dizem, e eu me seduzo mais por essa ideia, para continuar promovendo inovação. A regulação deve ser para garantir inovação. Tem valores a promover? Tem. Mas a gente não pode hiperdimensionar os objetivos regulatórios, porque, sob pena de você paralisar a inovação. Você não pode querer promover valores demais, regulando novas tecnologias, sob pena de você frustrar as inovações. E aí, esse é um ponto que também é importante na discussão do quando regular. Na verdade, por quê? Quando, como e até onde, são muito imbricadas as respostas. Tem um texto muito famoso, fala-se no dilema de Colin Gridge. Colin Gridge foi um autor, David Colin Gridge, em 1980, ele escreveu um livro, que é considerado o precursor e uma obra-chave em regulação de tecnologias. O título é O Controle Social da Tecnologia. E aí o que ele diz é o seguinte, é uma coisa que a gente tem que refletir muito no momento, sobre a questão do momento de regular, que é um desafio que a gente vive hoje, que ele diz, a regulação de tecnologias envolve um desafio metodológico de dois problemas. Um problema informacional. Os impactos de uma nova tecnologia somente têm como ser medidos quando a tecnologia já estiver suficientemente desenvolvida e em uso. E um segundo problema, o problema de poder. Mudanças e controles são difíceis de estabelecer quando a tecnologia já estiver consolidada. Qual é o problema? Regular logo. Uber está aí, começou. A primeira coisa a fazer quando entra é regular.
Esse é o primeiro? Qual é o problema de você regular de cara? Porque essa é a discussão que se tem. Está faltando regulação? Qual o problema de regular de cara? Quando você regula de cara, quando você se regula de início, não se tem. Existe um déficit informacional enorme. Há um déficit informacional enorme. A gente não sabe quais são as consequências, a gente não sabe até onde isso vai. Alguns autores falam, às vezes, os problemas se resolvem com o tempo. Às vezes, a regulação não será sequer necessária para os que chamam a necessidade de autorregulação, de que o mercado se ajeite por si próprio. Então, regular inicialmente, e aí entra no como regular, uma regulação feita de início, ou, eu não vou dizer prematura, porque isso envolve um juízo, falar da prematuridade da regulação envolve um juízo de preferência por uma regulação, mas se uma regulação a priori, uma regulação em princípio, ela necessariamente vai ser uma regulação pouco extensa, ela necessariamente não tem como ser uma regulação extensiva, uma regulação compreensiva, ela vai ser uma regulação no máximo principiológica. Qualquer outra coisa disso será um desastre absoluto. E ainda tem um problema da regulação prematura, da regulação a priori. Sabe o que normalmente a regulação a priori vai ter um efeito conservador? A regulação a priori, porque qual é um grande problema que eu identifiquei quando eu estava estudando para esse assunto? É muito fácil a regulação, mesmo sem que ela assuma isso, ser capturada pelas forças conservadoras. O que eu chamo de forças conservadoras? A economia tradicional, o modelo econômico que está sendo desestabilizado pela inovação disruptiva. Então, no fundo, uma regulação, a demanda a priori, ela provavelmente vai ser capturada pelo modelo que está sendo desconstruído. Então, assim, regular a priori tem essas dificuldades. Mas aí ele diz, deixar para regular depois também não é o melhor dos mundos. Por quê? E aí, por isso é que chama-se o dilema de Collingridge, porque ele aponta os problemas nos dois modelos. Qual o desafio da regulação na sequência? Ele diz, às vezes, o modelo passou tempo sem regulação, ele se consolidou, ele vai ser reativo a qualquer tentativa de intervenção estatal. Ele vai ser muito difícil para o Estado, para a administração pública, impor alterações ou impor modificações se ela deixa essa regulação, se ela espera demais. Se ela espera demais. E vejam, uma das coisas que eu colhi na pesquisa, que eu achei muito interessante, tanto o Uber como o Airbnb querem regulação. Eu li uma entrevista de um dirigente do Uber fora, enfim, na pesquisa que eu fui fazendo para entender esse processo todo, e ele diz, não, a gente quer ser regulado, a gente quer entrar no sistema, a gente quer segurança de trabalhar. O pessoal do Airbnb está fazendo acordos com as prefeituras dessas cidades que estão justamente para serem alcançados. Não há uma resistência à regulação, há demanda de regulação. Enfim, e aí, vamos lá. Como regular? Ou, como alguns dizem, até onde regular? Há quem sustente, em prol da inovação, que a regulação deve ser ex ante. A regulação a priori. Não essa no tempo, mas a regulação que já existe, a regulação geral. Qual é a regulação geral? A regulação é de concorrência. O limite da regulação, ou que tipo de regulação eu vou editar? Uma regulação de concorrência. Uma regulação para garantir a livre concorrência. É claro que isso é uma perspectiva liberal, uma perspectiva regulatória liberal, mas é uma percepção de que eu preciso deixar o espaço para a inovação. E a inovação, esse é o discurso típico do direito da concorrência, que é o discurso de deixar a inovação, eu garanto à concorrência que a concorrência promove inovação, que a concorrência é amigável para a inovação. Então, um limite, uma perspectiva uma perspectiva seria uma perspectiva de usar um modelo de regulação ex ante, um modelo de regulação anterior, que é uma regulação geral, não uma regulação setorial. E aí ele chama as regulações setoriais de regulações ex post,
regulações a posteriori, porque são regulações que incidem sobre o setor específico. E aí, uma coisa que um outro exemplo que eu colhi, e aí eu brinquei, isso tudo vai depender do gosto do freguês, porque um exemplo que se cita muito também de estudo é a Grande Muralha da China, né? O Grand Firewall da China. O governo chinês tem um enorme firewall de bloqueio da internet estatal. E eles acham que isso se legitima lá. Então, assim, o como, até onde, ou que modelo de regulação vai adotar, é claro que vai depender do modelo estatal, do modelo de compreensão estatal que se tem. Eu até escrevo. É claro que numa democracia ocidental contemporânea, um grande firewall da China é insustentável. Então, assim, é claro que as respostas de até onde regular, ou de como regular, vão depender desse modelo, do modelo de Estado. Mas, numa democracia ocidental contemporânea, o que eu vou imaginar? Né? E aí, de novo aqui, né, que eu escrevo, há pelo menos duas visões que podem ser contrapostas. Uma cautelosa, recomendando que, diante de inovações disruptivas, o regulador atue de forma comedida, limitando-se a garantir a segurança e as liberdades dos usuários. É uma regulação que não promove valores econômicos, que não é uma regulação conservadora no sentido de ter como objetivo garantir a segurança e as liberdades fundamentais. Paro por aí, para aí. E ainda tem uma outra. A postura cautelosa se opõe a uma outra, mais ativa, que justifica a intervenção regulatória em novas tecnologias, igualmente com a finalidade de promover uma gama bastante ampla de objetivos e interesses sociais, que vão desde a proteção de minorias, do meio ambiente, até a cultura e da língua nacionais e da promoção do desenvolvimento. Você tem vários exemplos de países, isso, por exemplo, em matéria do audiovisual. Regulação de tecnologias em matéria de audiovisual, por exemplo, aqui no Brasil se discute muito isso. Em matéria de regulação do audiovisual, de promoção de valores nacionais, promoção de outros valores que não valores estritamente, que não parâmetros de segurança e liberdades fundamentais. Então, qual é a ideia? Né? Você tem dois modelos. Mesmo num contexto de uma democracia ocidental contemporânea, você tem duas posturas regulatórias a serem adotadas quando você está diante de uma regulação de uma nova tecnologia. Uma postura cautelosa, como eu chamei aqui, ou de segurança, e que ponha um parâmetro máximo, tem que garantir a segurança dos usuários, a segurança e as liberdades fundamentais. E uma outra, mais ativa, que vai promover outros valores, enfim. E eu digo aqui, em muitos casos, a sobrecarga da política regulatória com a promoção de muitos objetivos simultaneamente, e aí eu chamo isso várias vezes no artigo, pode ter o efeito de impedir a inovação. Né? Eu insisto, é muito forte no nosso artigo essa ideia de que a regulação deve atuar como catalisadora da inovação e não o contrário. Né? Seria trágico para a sociedade se a gente ceder a posturas regulatórias que sejam, na verdade, castradoras da inovação. Então, eu acho que isso a gente tem que estar sempre em mente. E aí, que tipo de regulação? Era a última questão que eu botei. Eu estou, assim, fazendo uma super síntese de um artigo de 40 páginas sobre regulação tecnológica, assim, né? Sintetizando o que eu posso aqui. Ainda tem uns outros pontos que, se der, eu ainda falo. Né? Não dá, olha lá. Não dá. Não dá. Aqui, a gente tem que imaginar que isso aqui é o seguinte, a gente entrega a pílula, assim, quem gostar do gosto vai depois compra o produto inteiro, assim, quem se interessar, se apresenta a temática. Se alguém se interessar, é um teaser, é isso. No fundo, o único risco é o risco dos teasers, que é assim, às vezes o melhor do filme está no teaser. Você vai assistir o filme, você fica totalmente decepcionado, porque o melhor é o que estava no teaser, assim. Me botei mesmo, meu marido estava falando um negócio, não, gostei muito do trailer. Ele falou, pois é, o risco é o bom do filme está só no trailer, a gente nunca sabe. Né? Enfim, é no máximo o teaser aqui. E que regulação? Né? A gente tem que ter uma cabeça seguinte, a gente aqui está num seminário de direito público, e a minha perspectiva é claramente regulatória estatal. O problema é que a regulação de novas tecnologias não se exaure no direito público. Esse é um ponto primário. Eu achei vários artigos interessantes sobre Uber e Airbnb, Uber especialmente, Uber e Direito do Trabalho, que agora está começando aqui, mas já tem um monte de gente na Europa, um monte de gente na Europa escrevendo sobre a questão das novas relações trabalhistas.
As novas tecnologias impõem uma disrupção, inclusive, do modelo de prestação de trabalho. Então, assim, o Uber, as novas tecnologias pegam questões de direito do trabalho, questões de direito civil, né, de direito privado, são matérias contratuais, relações entre particulares, questões de direito penal. O direito público, as novas tecnologias não tocam apenas as questões regulatórias diretamente ligadas à regulação da administração, mas no que diz respeito ao direito administrativo ou da intervenção regulatória estatal. Eu volto, quando eu trato disso, ao dilema velocidade e abrangência. Né? E o direito internacional, para ficar no seu campo, que eu escrevo, que é parecido com o que você diz, olha só, eu digo aqui, as perspectivas do direito administrativo global nos parecem particularmente úteis para fornecer parâmetros jurídicos para as relações estabelecidas para lá do Estado. Trata-se do desafio de impor padrões do Estado de Direito fora dos Estados nacionais. Aí eu digo, a relevância das agências e instituições como a ITU, que é a International Communications Union, que regula muito em matéria de telecomunicações, a ICANN, em matéria de internet, dentre outros foros regulatórios globais, serve de boa amostra de como a regulação de tecnologia se desenvolve em boa medida em espaços típicos do fenômeno de globalização. Tecnologia se aproxima do desporto porque muito disso é feito fora do alcance do Estado. E aí o que eu digo? Que desenhe ferramentas regulatórias escolher. Mais ou menos interventiva, tradicional, do tipo comando e controle, ou se inclinando para modelos regulatórios fracos ou policêntricos, deve o legislador almejar uma normatização ampla e detalhada de cada inovação, ou, ao contrário, optar por uma proposta normativa flexível. A conclusão que eu chego nessa matéria se uma administração decidir por regular uma nova tecnologia com uma única estratégia regulatória, ela não vai ter sucesso. A regulação de tecnologia depende da conjugação de várias estratégias regulatórias. Há autores, por exemplo, que dizem que você só poderia regular nova tecnologia com regulação fraca, com orientações, instruções. Não caberia regular novas tecnologias com regulação forte. Há outros que dizem, não, espera lá. Eu li textos falando exatamente essas duas coisas próximas. Não, o Estado não pode abdicar da sua força de Estado nas novas tecnologias, sob pena do Estado ser sequestrado. Então, eu li autores apregoando. Tem um, inclusive, que prega um modelo experimentalista. Ele diz que você deve ir regulando por experimentos. Né? Você deve experimentar. Deu certo, você vai. Né? Deve adotar e fazer pesquisas. Então, assim, a regulação de nova tecnologia imporia, num primeiro momento, um rol extenso de pesquisas para chegar no modelo inicial, no modelo ideal, no melhor modelo possível. Então, como o tempo urge, né? Assim, bom, enfim. São muitos os desafios que envolvem a regulação de novas tecnologias, mas é um tema muito interessante. Assim, a literatura que eu li, pouca coisa, claro, em direito brasileiro ainda, tem muito pouca coisa escrita, né, Rafael? Agora vai ter o livro do Rafael aí, muito pouca coisa escrita, mas é uma temática muito interessante. E, assim, como a velocidade dessas inovações tem sido cada vez maior, e as inovações disruptivas têm sido cada vez mais impactantes, eu acho que essa é uma temática do direito administrativo do século XXI, não tenha dúvida. Então, assim, para quem se interessar, é um ótimo caminho para projetos, etc, etc. Obrigada, desculpa a correria, enfim. Né?